Vamos para mais uma dica super importante para você aqui. Olha só, gente. Uma das coisas que o vestibular também cobra bastante é a questão das mutações cromossômicas, tá? E aí a gente tem as mutações cromossômicas numéricas, tá? Onde você vai ter o quê? A adição, né? Ou a perda de cromossomos ou de lotes e tudo mais. E a mais comum delas é quem? São as chamadas aneuploidias. Então vem aqui comigo que eu vou te falar sobre elas agora. Então, as mais comuns aqui são as chamadas aneuploidias, tá? Aonde a pessoa vai ter o quê? Ela vai ter a adição ou a perda de quê? De cromossomos. Tranquilo? Então, adição ou perda de cromossomos. Então, veja bem, dessas aqui, nós temos duas que chamam a atenção da gente. Em primeiro lugar, a gente tem as chamadas trissomias. Isso aqui vai acontecer quando a pessoa tem, por exemplo, tá, um ganho de um cromossomo por conta de um gameta masculino ou feminino que tem um cromossomo a mais, que sofreu um erro de divisão, né, de não disjunção durante a meiose, durante a formação dos gametas. Dentre essas trissomias que a gente conhece, tá? A gente tem aquelas trissomias que são, por exemplo, não sexuais, ou seja, são autossômicas. A gente fala que elas são não sexuais, tá ok? Autossômicas não sexuais. Eu quero abordar com você aqui as mais conhecidas. Então, nós temos a chamada síndrome de Down, onde a pessoa tem uma trissomia no par 21, tá certo? Que tem aquelas características que a gente já conhece, como, por exemplo, uma redução da capacidade intelectual, uma estatura abaixo da média, tá? A pregazinha na mão, a prega simiesca, a prega aqui no canto do olho, que é epicântica, dando aquele olharzinho oriental, uma língua maior do que o normal, tá certo? E nós temos também a chamada síndrome de Patau, o pessoal fala Patau aí, né? Que acontece no par número 13, onde a criança tem problemas de má formação, por exemplo, do teto da boca, tá? Tem aquele lábio leporino, tem problemas renais, cardíacos, tá certo? Temos também a síndrome de Edwards, que é até um pouco mais complicada que a síndrome de Patau, tá? Que acontece no par 18, tá certo? Onde a criança tem problemas renais, cardíacos, cerebrais, microcefalia, microagnatia, um monte de problema, tá? E vamos falar que nós também temos aqui as sexuais. Quando, por exemplo, a pessoa tem uma trissomia no par sexual. Então, a mais comum que a gente conhece aqui é a chamada síndrome de Klinefelter, tá? Onde a pessoa tem 44 cromossomos autossômicos, normalmente, porém, ela vai ter um cromossomo X a mais. Ele é XXY. Tá? Olha que interessante, né? XXY. E aí, esse cara ele tem uma altura acima da média, tem os membros superiores muito longos, ele tem ginecomastia, ele tem uma calvície frontal, tem azoospermia, em alguns casos ele está estéril, ele tem também a questão dos quadris muito largos, tá bom? Então, esse camarada aqui é o síndrome de Klinefelter, tá certo? Bom, e nós também temos as chamadas monossomias. E o vestibular ele gosta muito de um exemplo que é sexual, tá? De monossomia. E a gente vai falar que esse exemplo mais comum, a gente está atrás de revisar aquilo que é mais importante, então vai ser a chamada síndrome de Turner, tá? Que acontece, obviamente, em mulheres. Que a pessoa tem 45 cromossomos ao todo, a gente põe aqui uma vírgulazinha, X0. Esse zero aqui, gente, é para indicar que está faltando um cromossomo. Ela não tem um X, ela tem um X a menos, tá? Então, é uma mulher com baixa estatura, normalmente pode ter deficiência intelectual também, tem dificuldade de reprodução, ou então é estéril mesmo, porque o útero dela é invertido, cheio de problemas com a estruturação do seu útero, tá? Tem as mamas pouco desenvolvidas e afastadas. Então, basicamente, é isso aí que eu queria falar para você sobre essas questões aqui, tá? Ligadas ao processo de aneuploidia. Tranquilo? Beleza? Então fica mais essa revisão para você. Beijo no coração, estamos aí na reta final para o Enem, né? Com o nosso preparo a todo vapor. Te vejo na próxima dica.